Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Ferreira e semana passada estive lá no Gemba, lá onde as coisas acontecem, ou seja, estive lá na fábrica da Toyota em Sorocaba para entender as boas práticas do sistema Toyota de produção. Sim, esse que é o principal elemento, o principal repercussor do pensamento enxuto que a gente tanto fala, né? Ou seja, de buscar eliminar desperdícios das organizações. Primeiros fatores que a gente tem que trazer aqui, que é fundamental para que tudo aconteça de forma organizada e que gere ótimos resultados para a Toyota, é o que a gente chama de casa Toyota. Assim como uma casa, ele tem a base, a estabilidade, e essa estabilidade é feita de trabalho padrão. E o que é o trabalho padrão? É garantir que sempre seja feito da mesma maneira. Isso não significa que é inibir as pessoas de buscarem melhorias, inovação, ou até mesmo criar uma condição onde as pessoas têm que trabalhar como se fosse máquinas robozinho, mas sim criar processos padronizados, atividades padronizadas. E quando a gente fala isso, não é criar só normas ou criar documentos que forcem as pessoas a seguir um roteiro, mas sim ter pessoas capacitadas, preparadas, dentro das possibilidades ou dentro daquilo que foi estipulado. Mas gerar padrão, inclusive, é gerar possibilidade de um operador na linha de produção, assim que percebe qualquer coisa errada, ir lá e parar a produção, porque não se deve continuar fazendo errado. Com essa base, a gente tem dois pilares principais. O primeiro do Just in Time. O Just in Time é uma metodologia de produzir somente o necessário, ou seja, não é produzido em grandes lotes, não é processo empurrado tradicionalmente, como a gente chama, é um processo puxado em função de quem? Da demanda, puxado em função do cycle time, o tempo que a demanda determina. Ou seja, eu calculo em quanto tempo eu tenho que produzir aquele produto ou fazer aquela determinada tarefa e eu vou produzir em função disso. E todas as atividades antecessoras são puxadas em função disso. Então é um fluxo contínuo e puxada em função da demanda. Então essa também é uma situação onde se elimina estoques desnecessários, onde se elimina a superprodução, produzindo somente o necessário. O outro pilar é o Jidoka, o Jidoka, onde se tem histórias que o próprio Toyota, né, um dos filhos Toyotas, vendo a mãe que tinha problemas nos seus teares, que só conseguia ver defeito após terminar a produção, ele criou uma automação inteligente, ou seja, o Jidoka, o Jidoka, ele é o que a gente chama de automação, uma automação inteligente, ou seja, assim que houver um erro no processo, um erro na máquina, um erro no equipamento, ele tem autonomia de parar e não processar errado. Ou seja, fazer certo, garantir a qualidade em todas as etapas de forma inteligente. E não chegar lá na frente e a gente vê que tem um erro e ter que gerar trabalho. A ideia é, no momento, no ato da falha, identificar essa situação. Outro fator no Jidoka é a questão de criar soluções, criar inovações de forma apropriada, né? Buscar soluções simples e viáveis para melhorias do processo. Então aqui também é fundamental criar mecanismos que facilite o cotidiano, que facilite a movimentação, que facilite a produção, gerando uma economicidade de movimento, de recursos. Isso é fundamental. Outras duas variáveis que são consideradas ainda na casa do sistema Toyota é o Kaizen, que é a melhoria contínua, buscar a melhoria constantemente, o Heijunka, ou seja, nivelamento da produção, ou seja, gerar um balanceamento dos meus processos, das minhas demandas, atendendo e buscando, inclusive, o atendimento da minha demanda, né, do meu just in time, ou seja, se eu tenho, obviamente, que fazer somente o necessário, eu tenho que entender que esse necessário, muitas vezes, não vai ser de um único produto, eu tenho uma demanda de vários produtos, por exemplo da própria Toyota, que tem vários produtos, carros, modelos e variações ali dos seus veículos sendo produzidos. E eu não vou produzir um monte de uma cor só e um modelo só e depois começo a produzir. Eu vou, conforme vai entrando os pedidos, eu vou produzindo os carros aleatoriamente, mas em função dos seus pedidos. Ou seja, eu tenho que ter muita flexibilidade para nivelar isso, ao mesmo tempo que eu tenho que ter equipes multifuncionais